Páginas da Bíblia com Robson. Meus irmãos, nós vamos meditar no Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Esse salmo é um salmo de Davi e é um salmo que está no livro 3. E eu quero aqui falar um pouco sobre esse versículo 11, que é muito interessante. E esse versículo 11, eu vou dividir esse versículo 11 em algumas partes. Primeiramente, eu quero citar um tema para essa passagem. E o tema que eu quero colocar aqui será a necessidade da ação divina. A necessidade da ação divina. Em primeiro lugar, para o processo pedagógico. O versículo aqui, primeira parte, diz: ensina-me. Veja, você está pedindo para ensinar, aqui está falando de um processo pedagógico, um processo de aprendizado. Então está pedindo a Deus: ensina-me. Se a gente pegar os níveis da pedagogia, como infantil, adolescente, jovem ou adulto, nós vemos que a gente poderia aqui formar ou basear na pedagogia infantil. É aquela criança ou a criança que não sabe o que fazer, que não tem uma base do que se fazer, o que deve se fazer. Ele precisa de um orientador, precisa de alguém para orientar, para ensinar. É mais ou menos isso que Davi está querendo colocar aqui. É alguém que não sabe o que fazer. Está pedindo a Deus ensinamento. Pedindo a Deus a sua pedagogia divina, o seu ensinamento divino. Ainda dentro da segunda parte da pedagogia divina, aqui mostra também a insuficiência do homem. Aqui mostra também como o homem ele é imperfeito, como o homem é dependente de Deus. Porque o texto diz: ensina-me. Se ele está pedindo a Deus ensinamento, é porque ele é incapaz de fazer. Ele é incapaz de realizar. E a teologia reformada, ela nos ensina que o homem ele é incapaz de fazer as coisas sem a ação divina. Ou seja, Deus tem que agir para o homem agir. E aqui que está nos ensinando o texto. Ensina-me, Senhor. Ou seja, Deus precisa ensinar para que ele venha realizar. A necessidade da ação divina, em segundo lugar, ela vem para trilhar uma direção correta. O versículo diz: veja, ele usa a expressão aqui: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Veja, teu aqui é um pronome possessivo. Nós sabemos que existem diversos caminhos, mas Davi está pedindo para Deus ensinar o teu caminho. Veja que, como nós falamos na primeira parte, sobre a questão da incapacidade do homem, é que Davi não consegue conhecer o homem por si só, sua natureza decaída, corrompida. Ele não consegue entender ou conhecer o caminho de Deus. Ele não consegue ir na direção que vai ao céu se Deus não se revelar para ele. É isso que Davi está dizendo: Senhor, revela o teu caminho, ensina-me o teu caminho. Porque há diversos caminhos e nós não temos discernimento do caminho correto se Deus não se revelar para nós e ensinar esse caminho ao qual nós devemos trilhar. A necessidade da ação divina, em terceiro lugar, é para andar na verdade. O texto ainda diz: ensina, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Veja que a questão verdade aqui está relacionada a você andar corretamente diante de Deus. E veja que a verdade, como um sentido de viver, como uma regra de vida, está direcionada ao caminho. Uma coisa ou tudo está entrelaçado à outra. Veja, para eu andar no caminho, eu preciso do ensinamento. Para eu andar na verdade, eu preciso do caminho. Então, se eu estou no caminho que é de Deus, eu me baseio e ando na verdade. E a verdade nada mais é do que o oposto à mentira.
É buscar aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, aquilo que louva a Deus. Isso aqui está relacionado à nossa vida social, à nossa vida com Deus, à nossa vida com as pessoas a qual nós convivemos. E isso é muito importante. O quarto aspecto da necessidade da ação divina para dispor o coração. Eu gosto dessa expressão porque o texto diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração. Veja, ele usa a expressão dispor o coração. Se nós analisarmos os 2 pontos que eu falei, ou os 3 pontos, foi 3 pontos, mas os 2 pontos finais, que é caminho e verdade, ele só acontece se haver ensinamento. Ou seja, eu só ando no caminho se Deus me ensinar, eu só ando na verdade se Deus me ensinar. Claro que um está entrelaçado ao outro, mas a base de eu estar no caminho e andar na verdade é o ensinamento. E esse ensinamento vem de Deus. Ou seja, eu preciso de uma ação divina. É aquilo que a teologia, mais uma vez, reformada, diz: eu só faço se Deus agir. Por que eu estou andando no caminho? Porque Deus me ensinou. Porque eu estou andando na verdade? Porque Deus me ensinou. Veja, eu só faço porque Deus, primeiramente, fez. E aqui, dispor o caminho é a mesma coisa. Dispor o coração, melhor dizendo, é a mesma coisa. Ele está dizendo que ele só vai dispor o seu coração, se Deus tocar no seu coração. É isso que nós precisamos entender. O nosso coração só será de Deus se Deus se dispor a esse coração. Esse coração só vai adorar a Deus se Deus tocar nesse coração. Esse coração só vai ser um coração aquebrantado se Deus tocar nesse coração. Esse coração só vai ser um coração amolecido se Deus tocar nesse coração. Nós precisamos da ação divina. Um coração aquebrantado e contrito só vem se Deus se dispor a tocar esse coração. O coração do homem é um coração perverso. E o homem não consegue adorar a Deus sem Deus tocar em seu coração, dispor o seu coração, mover o seu coração para ele. Nós temos o exemplo de Faraó. O texto diz que Deus amolecia e endurecia o coração do homem. É Deus que move. E nós só vamos se mover para Deus se Ele tocar no coração. E quinto e último lugar, a necessidade da ação divina é para temer só a Ti, ou temer só a Deus. Isso aqui também está relacionado ao coração, porque eu só vou temer ao Senhor se meu coração está disposto, direcionado por Deus. Quando Deus dispõe meu coração para Ele, eu vou adorar ao Senhor, eu vou glorificar o Senhor, eu só vou temer ao Senhor. E a palavra temer pode ser medo barra reverência, mas nós devemos entender aqui que quando ele está falando para temer somente a Ti, nós sabemos que há pluralidade do temer. O medo, a dificuldade, o futuro, o novo, as dificuldades, as coisas espirituais, né? As situações da vida, as circunstâncias, tudo isso pode nos levar ao medo. Só que Davi está dizendo assim: eu não quero a pluralidade do temer. Eu não quero temer diversas coisas. Eu quero temer somente ao Senhor. Porque temer as coisas é trazer medo, trazer angústia. Temer a Deus é ter segurança e base para a vida. Temer somente a Deus é saber que a sua vida está posta no Senhor e vai adorar somente ao Senhor. Temer as circunstâncias é viver uma vida fracassada, derrotada, uma vida sem Deus, uma vida sem direção. Temer somente ao Senhor é ter uma vida abençoada e uma vida com Deus. Afunilar o temer é ter uma ação dentro desse afunilar correto com Deus para adoração ao Senhor. Então, a necessidade da ação divina, Deus agindo para quê? Para o processo pedagógico, aprendemos de Deus. Ensina-me, Senhor. Em segundo lugar, a necessidade da ação divina para trilhar a direção correta, andarmos no caminho de Deus. A necessidade da ação divina, em terceiro lugar, para andar na verdade, a verdade que vem do Senhor. Em quarto lugar,
a necessidade da ação divina. Em quarto lugar, para dispor o coração. Em último lugar, meu querido irmão, ou meus irmãos, a necessidade da ação divina. Em último lugar, para temer somente a Ti. Então, que essas verdades fiquem guardadas em nosso coração, temos dito.